Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma live do nosso programa Investidor Digital 1212. Aqui a gente se encontra todas as semanas a conversar sobre como investir em apartamentos e fazerem com que eles se paguem sozinhos. Isso é quando você consegue entender que variáveis mover para que o aluguel seja maior que o... Não, desculpa. Maior do que o financiamento. Meu nome é Inas Corrales, sou diretor de marketing da Brokers Digitais no Chile, no Caribe, na Ibéria e também no Brasil. Para quem não percebeu, eu sou estrangeiro, mas eu moro no Brasil já faz algum tempo, casado com brasileira, fui enganado, pegado, amarrado. O canto das sereias brasileiras, né, Ignacio? É difícil. Brasileiras são complicadas, mas eu me apaixonei e estou muito feliz. Temos um filho juntos e aqui estou com vocês, Vanessa e Cadu, compartilhando o máximo do meu conhecimento e o seu conhecimento com vocês e a comunidade. Bora lá. E hoje, o tema de hoje é como ganhar dinheiro investindo em apartamentos, mesmo em tempo de crise. Que eu sei, calma, só mudar um negocinho que eu achei que tinha mudado, não mudou. Como ganhar dinheiro investindo em apartamentos, mesmo em tempo de crise. Por quê? Porque eu sei que isso aqui é algo que paralisa as pessoas, faz com que a pessoa passe décadas pensando: não vou investir porque estamos em época de crise. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E isso daqui é uma porta de entrada para a prosperidade, para a liberdade financeira, para a construção de renda passiva, sem você ter que trabalhar para fazer essa renda adicional de pelo menos R$25 mil por ano a cada investimento correto que você faz desses apartamentos aqui, dentro da nossa metodologia de investimento. E tem muita gente falando assim, olha, é complicado falar de investimento nessa época, porque estamos em época de crise. Como investir? Melhor esperar passar essa crise. E quando a gente fala de crise no Brasil, é um negócio bem, bem bizarro, porque isso nos leva aqui a um ponto que a gente quer separar para discutir, que é por que investir em épocas de crise pode ser lucrativo, sim. A ideia é entendermos primeiramente, nesse nosso bate-papo, o que é época de crise. Porque para mim crise é uma coisa, para você é outra, né? Sim, para muita gente... O nível da crise, tipo assim, o crise para você pode ser um nível baixo. E crise para outro pode ser um nível muito alto. Então, onde que está o ponto de A equilíbrio? grande questão é um consenso de mercado, né? Se você tem muitas pessoas que estão num nível de insegurança muito grande, acaba que estamos num momento de crise, não vamos investir, vamos esperar. O mercado, ele dita muito, né? Então, é o senso do que as pessoas estão pensando ali, né? Na realidade, o que comanda a boiada são os noticiários e muito do que aparece nas suas redes sociais. Então, quando você está ali, você se interessa por algum assunto específico na sua rede social, talvez você não saiba, meu amigo, minha amiga, você vai descobrir algo agora que você pode ficar preocupado e meio com medo do teu telefone, mas é assim que funciona, tá? Vamos se identificar se realmente estamos em crise ou não e que tipo de crise é essa para você falar, não vou investir em nada agora, vou esperar essa tal dessa crise passar. O Facebook e o Instagram, para a maioria das pessoas, é um lugar onde elas passam tempo de entretenimento, certo? Vou ver vídeo de gato, de cachorro, meme de gato. E aí, quanto mais tempo você passa ali na frente de um determinado assunto, o algoritmo vai escutando a gente. Existe um negócio chamado algoritmo. O que é algoritmo? É um negócio que
tagueia você, que mostra mais daquilo que você tem interesse. Portanto, se você é uma pessoa que gosta de curiosidades do tipo fofoca política, do tipo Fofoca política. tragédias e coisas do tipo, o algoritmo vai começar a mandar mais disso para você o tempo inteiro e você vai entrar num loop, numa loucura de achar que o mundo está acabando, pegando fogo, porque você só vê isso no seu celular. É verdade. Faz sentido. Deixa eu complementar. Tem um princípio que eu sempre falo, que assim, o que a gente foca se expande. Independente de ser na rede social. Se você está focando em política, você vai enxergar mais coisa daquilo, vai ver problema, vai aparecer mais coisa. Agora, se você foca em aprender sobre imóveis, deixa eu seguir aqui imobiliário, deixa eu seguir mercado imobiliário, valorização, dinheiro, é muito provável que vai cair aqui na Brokers e ver coisa da gente, vai ver coisa boa, para ganhar dinheiro. Então, a gente tem que direcionar muito bem para onde a gente vai dar atenção. Exatamente, porque a gente tem que alimentar o nosso algoritmo daquilo que nos traz informação com coisas boas. A gente sabe que depois da pandemia, que foi o caos no mundo, o mercado imobiliário só cresceu. Por que o mercado imobiliário só cresceu depois da pandemia, mesmo com troca de governo? Vamos entender um pouquinho mais a fundo. Por quê? Trocou o governo, crise política, saiu de direita para a esquerda, não interessa a sua orientação política para mim. Interessa que você precisa enxergar um pouquinho além daquilo que está muito óbvio, que é aquele conhecimento de senso comum que já é de todo mundo, já é da boiada, todo mundo já entende que o Brasil está em crise, porque o Brasil é o país da crise. Desde que eu me conheço por gente, ouve-se muito isso. Então, um evento em que se troca de governo de esquerda, de direita para esquerda, o povo paralisa. A grande massa das pessoas vão paralisar. O que acontece quando a maioria das pessoas não estão investindo? Oportunidades. Inácio, fala você. Fala aí. Não, olha, crescer é uma questão inerente ao ser humano. Nós somos uns animais tribais, somos animais de manada. Você acha que você gosta de preto? Você tá lá, de preto. os 3 de preto hoje. Você acha que gosta de barba? É moda utilizar barba. Outro dia minha mulher falou: "Ei, quando que tu vai tirar a barba?" Eu falei: "Por quê?" Não lembro mais da tua cara já? É muito tempo com barba, não lembro mais da tua cara. Eu falei: "Tá bom, vou tirar." Daí eu vi minha cara e falei: "Ixi, que coisa feia, vou deixar a barba de volta." Ninguém lembrava mais da minha cara. O que eu estou tentando dizer é que a gente atua baseado na opinião popular. É muito difícil ter líderes. É assim, ó, imagina você estar num prédio com fogo, pegando fogo. Então, assim, cadê a saída? Cadê a saída? E vem uma pessoa que diz: aí que tá a saída. Sai todo mundo correndo atrás, nem fica pensando muito se realmente está aí a saída ou não. Bom, no sentido negativo, acontece a mesma coisa. Se você vê que tá, olha, crises. Quem que manda nas crises? Redes sociais, noticiero. E você passa o tempo todo vendo noticieiros, coisas ruins. O tempo todo vendo coisas ruins no seu celular. Você nem vai pensar, você vai correr atrás disso mesmo. Vai começar a acontecer. Você já escutou falar de lei da atração? Já, Você claro. me mandou olhar vídeos, um tutorial sobre isso e tem um monte de informação sobre isso. A lei da atração é muito parecida à economia. É uma profecia autocumprida. Se todo mundo acha que crises, vai ter crises. Se todo mundo acha que vai crescer o Brasil cresce. Por quê? É porque somos animais tribais. Se todo mundo vai para lá, vamos para lá. Se todo mundo vai para lá, vamos para lá. Aonde que eu quero chegar com toda essa questão? Só algumas poucas visionários, só alguns poucos
conseguem sair dessa inércia. E quando a gente entra nesse mundo dos investimentos, seja qual for, não é só investimento imobiliário, qualquer tipo de investimento, o mais onde que esse negócio é mais claro é no investimento em ações, na bolsa de valores, tá? Quando está todo mundo comprando para cima, você compra caro. Quando está todo mundo passando, você vende barato. Então, você tem que ir de forma contraintuitiva para conseguir ganhar dinheiro na bolsa de valores. Tá? Isso é válido para qualquer negócio. O que estou querendo dizer com isso? E aí eu já entrego para você, Gato. A antecipação é altamente valorizada nos negócios, nos investimentos, seja imobiliário ou outro tipo de investimento. Você tem que entrar na jogada antes de acontecer as coisas, não depois, quando já está todo mundo. Então, Enxergando, né? você tem que enxergar lá na frente. Lá na frente. Se você enxergar só aqui embaixo, se você deixar se influenciar, entendeu? Nunca vai investir, nunca vai fazer nada, não vai sair da cama. Complementando o que você está falando com o mercado de ações, alguém que não tem o conhecimento, ele vai seguir a manada porque ele acha que alguém tem um conhecimento. Mas a maioria das pessoas está só seguindo a manada. O que vai diferenciar para você conseguir saber se um papel de uma ação é bom ou não, é o seu conhecimento técnico, lá do balanço, se a empresa está dando lucro, se ela é constante, se não é. Então, mesmo que ela esteja caindo, você vai saber um fundamento por trás daquilo, para mesmo que esteja todo mundo vendendo, o negócio está lá embaixo, você aproveitar as melhores oportunidades. Porque é justamente na crise em que vai estar barato. É justamente na crise boa, que vai ganhar dinheiro. Então, quando o negócio está baixo e você tem o conhecimento, que é o que a gente vai falar mais para frente, dos princípios que a gente usa aqui na Brokers para investir, você fica tranquilo. Você, na realidade, deseja que tenha crise. Por favor, vem aqui, crise, porque os imóveis vão baixar e é aqui que eu vou ganhar dinheiro de verdade. Vou unir com a Brokers que sabe os princípios, vou unir com as pessoas que realmente agem de acordo com conhecimento e não com manada, e vamos ganhar dinheiro de verdade. Você não acredita, né? Mas, de fato, é assim mesmo. Lembra da pandemia? Que aconteceu há pouco tempo atrás, a gente já até esqueceu. Mas a pandemia foi um ano retrasado, gente. No 2022, a gente ainda estava com máscara. Lembra? Sim. 21, a gente andava de máscara mesmo. 20, estávamos com as portas fechadas em casa. É pouco tempo. Durante a pandemia, todo mundo achou que ia se desplomar completamente os preços, especialmente dos imóveis. Agora começou a brincadeira da Vanessa, a vingança. Eu só vou ver se vai ficar melhor no Instagram. Vingança. Como é difícil se concentrar. Não, mas assim fica legal no Instagram. Vamos ver. Fica. Depois fica complicado para editar o vídeo. Se alguém tipo assim, a Vanessa fala uma coisa boa, daí pega e dá para fazer um vídeo. Só com Vou bater um papo com a editora lá. Vou deixar assim. Tá bom, vamos deixar assim. Você que manda aí. O que eu estava falando mesmo? A pandemia, até pouco tempo atrás, a gente estava usando máscara. Pandemia, até pouco tempo atrás a gente estava usando máscara. E quando começou a pandemia, não sei se vocês lembram, era o fim do mundo. Todo mundo falava que era o fim do mundo. E pessoas no mercado imobiliário achavam que as vendas dos imóveis iam cair, que os preços dos imóveis, agora sim os preços dos imóveis vão cair. Não, agora sim que vai cair. Burbuja, como se fala? Burbuja não tem no Brasil. O que é? Como que é? O globo imobiliário, como que é? Estão se provocando hoje, hein, velho? O mundo imobiliário, a bolha imobiliária, bolha. Bolha imobiliária. Bolha imobiliária. Bom, a bolha imobiliária agora sim que vai arrebentar. Agora sim. O fato é que aconteceu exatamente o contrário.
Porque quem estava na bolsa, que estava super inestável, os fundos de investimento foram correndo atrás dos imóveis que eram o tipo de investimento mais estável, mais resiliente, mais seguro. E os preços dos imóveis foi para cima, não para baixo, como era intuitivamente que ia ocorrer. Olha que interessante. Teoricamente, na pandemia, o fundamento que faz o preço do imóvel alterar, ele foi muito intensificado. Porque as pessoas não estavam na rua, elas estavam dentro de casa. Um dos motivos que faz as pessoas quererem ter um imóvel próprio, alugar, é estar vivendo com outras pessoas, não ter sua privacidade. Então, as pessoas, bicho, eu estou aqui o dia inteiro com um monte de gente em casa, eu preciso de achar um outro lugar. As pessoas estavam procurando mais outros lugares, porque aqueles incômodos que tem da moradia estavam mais intensos. Seja para quem ia procurar uma primeira moradia, que ia procurar um aluguel, alguma coisa do tipo, ou também para quem queria melhorar. Alguém que estava ali num imóvel que estava apertado, mas que estava com o filho brincando e que queria um outro quarto a mais para trabalhar. Então, o fundamento que tem da procura do imóvel, ele foi mexido na veia. Para quem consegue enxergar o que a gente vai mostrar para nossa comunidade, e eu vi, cara, esse negócio vai aumentar. A demanda de imóveis agora vai ficar mais intensa, e foi o que aconteceu. Os números refletem a psicologia do que foi a pandemia, né? E o Cadu tá falando isso Tem porque ele é dono de em... incorporadora, né? Desculpa. O Cadu é dono de incorporadora e ele sabe o que acontece com o preço dos apartamentos quando tem muita procura ou quando está com pouca procura. Crise, o preço dos apartamentos vai baixar, porque se está em crise, está vendendo pouco, se está vendendo pouco, o preço está baixo. Se o preço está baixo, é ali que você tem uma oportunidade para você. Por isso que investir em tempo de crise é achar as melhores oportunidades. Se tivéssemos aqui, ó, por que não investir apenas em tempos de otimismo? Porque se todo mundo tá otimista para investir, você não tem as melhores oportunidades. Você não vai lucrar do mesmo jeito. O que acontece é que os preços vão estar mais altos. E aí, é essa diferençazinha aí que o pessoal não saca. Quando você está em otimismo, é o contrário do que a gente estava falando de comprar ação em tempo de baixa. Vamos usar um outro exemplo de investimento, quando vai comprar Bitcoin. Tá todo mundo subiu, aí o pessoal vai e compra, aí despenca o negócio. Enfim, tem que tomar cuidado. Você não pode comprar alto para depois querer vender baixo. Você tem que comprar no momento que está baixo, ou no momento que esteja um preço justo, e que você saiba os fundamentos que a gente vai mostrar, de coisas que, independente do governo, façam o imóvel valorizar. Tá coçando aqui falar dos princípios, mas é isso, tem muitas coisas que influenciam que o governo não vai influenciar, que vai fazer o imóvel valorizar de qualquer forma. E é isso que nossa comunidade busca, é isso que a nossa comunidade mostra. Gente, no Chile tem um espanhol, no Chile, na real, não sei se no resto do mundo, mas tem um ditado que fala em espanhol, seria assim: a río revuelto, ganancia de pescadores. Que em português, aqui procurando no Google, seria, segundo o Google, seria pescadores de rio problemático ganham. Agora, uma tradução mais parecida seria rio revoltado, ganhos de pescadores. Ah, já sei. Mar agitado faz bom marinheiro. Mar agitado faz bom marinheiro. Então, você tem que navegar na tormenta, porque se você fica esperando céus despejados, céus claros, sol, vento em popa de descida, isso não acontece nunca. Em português, se você ficar esperando o vento bater a favor, vento em polpa é o vento bater a favor, para tu tá lindo, maravilhoso, para tu sentir confiante, ir lá investir. Isso não existe. Como não existe um momento perfeito para ter filho, né, Vanessa? Né? Não existe momento perfeito para ter cachorro, gato, não tem momento perfeito para caçar, não tem momento perfeito para estudar. Gente, não existe um momento perfeito. É isso. O que existe é a pessoa ter conhecimento que ela vai basear a tranquilidade com base em números, com base em fatos, com base em coisas palpáveis.
e não em achismos. A gente estava falando da crise, igual você falou, Ignacio, que cada um tem um pensamento, cada um acha alguma coisa, mas assim, vamos olhar o número, vamos olhar o princípio, o que os números estão nos mostrando. E aí a gente toma uma decisão com base nisso, né? É porque quando a gente fala assim, você talvez, o mundo, se você souber investir certo, você não vai estar, você vai souber investir da forma correta, você vai ter ali condições de lucrar com o investimento em apartamento, mesmo quando você faz isso em época de crise, porque você consegue encontrar as melhores oportunidades, pode vir um monte disso na sua cabeça. Eu vou até citar alguns aqui, do tipo, mas você está em crise, será que a incorporadora vai entregar esse empreendimento? Então, se eu quero vender esse apartamento porque eu fui mandado embora do trabalho, porque está em crise, né? E aí eu preciso dessa liquidez. Então, eu quero, sobre esses 2 pontos, que é muito comum e recorrente aqui, essas dúvidas aparecerem, eu tenho 2 coisas para dizer. Com relação a você ter dúvidas sobre a incorporadora entregar ou não um empreendimento, suponhamos que seja um empreendimento em início de construção, isso dá assunto para uma live. Existem N formas de você saber se aquela incorporadora tem caixa para entregar. Você tem documentos, você tem leis que protegem você, que a gente já fez algumas lives sobre isso, falando, como é que você se protege para que você não faça um investimento cuja incorporadora não dê conta de entregar. Isso existe, mas existe muito mais oportunidade se você entender quais são essas. A gente vai fazer uma live falando sobre isso. Como é que você se protege? Então, existe solução para proteção do seu investimento. Agora, com relação à liquidez, Vanessa, eu posso ser mandada embora. Está em época de crise, se eu sou mandada embora, eu preciso da minha liquidez. Esse jogo aqui é um jogo onde você paga para ter um alto rendimento. Você paga para ter um alto rendimento em um período que não é, em um período um pouco mais extenso, de 6 a 12 anos. Esse jogo aqui não é um jogo para quem está com a corda amarrada no pescoço e não tem uma reserva de emergência. Se você tem uma reserva de emergência e quer começar a fazer um investimento em algo que te traga muito mais rentabilidade do que fundos imobiliários, do que investimento em ações, de forma segura, mais segura do que investimento em ações, a gente tem esse caminho. É uma forma de você variar os seus investimentos. E eu não sei o que o Inácio acha, se o Inácio pensa diferente, já aproveita e fala assim, eu discordo, coisa do tipo, mas é o que está na minha cabeça. Assim, uma das grandes críticas do mercado imobiliário é que ele é pouco líquido. Ele demora para você conseguir liquidez. Uma ação você vende na hora, segundos. Se não é milissegundos. Um carro, você demora um pouquinho mais, mas mesmo assim é relativamente rápido. Apartamento demora mais para vender. Especialmente se você acha que seu apartamento é um Taj Mahal lá da Índia, que eu acho que seu apartamento é o melhor do mundo, porque você tem um sentimento vinculante com a sua propriedade. Você foi aqui que meus filhos foram criados, você acredita que sua casa é a melhor casa do bairro. Você está tentando vendê-la mais cara, você está tentando vendê-la com aquela imagem de sentimentalismo. Você está vendendo o seu apartamento um pouquinho mais caro do mercado. Aí tem que deixar vender no preço do mercado. Outro motivo pelo qual o investimento imobiliário, seja casa ou apartamento, a gente gosta de investir em apartamentos aqui, mas o princípio é o mesmo. O fato que o apartamento ou a propriedade seja difícil de vender, seja pouco líquida, de fato não é a pior das condições. Na minha opinião, é a melhor das condições do imóvel.
Por quê? Porque se você está passando por uma crise, que é o tema de hoje, última coisa que você vai entrar a procurar é vender um imóvel, que é o investimento mais resiliente, seguro e estável. O que a Vanessa estava tentando falar é que quando você investe em imóveis, você está procurando estabilidade, é um investimento de longo prazo, não é uma entrada, uma saída rápida, salvo exceções contadas, exceções muito particulares. A grande maioria de nós entramos no mercado imobiliário justamente procurando estabilidade, patrimônio para nosso futuro, construção patrimonial, uma aposentadoria digna. Tem Então, um. pode ir. Não, Não, era isso. tem um triângulo que eu e meus amigos do grupo de investidores, a gente discute, que você tem 3 pontas nos investimentos. Uma delas é o que você está falando da liquidez. A outra é a rentabilidade e a outra é a segurança. Você não vai achar alguma coisa que vai te dar tudo, mas geralmente você tende a encontrar investimentos que alcancem 2 dessas coisas. Então, quando você tem alguma coisa que é segura e que é líquida, por exemplo, a poupança, você vai ter uma Boa, pouco rentabilidade rentável. baixa. Isso. Se você tem uma coisa que é líquida e que tem uma rentabilidade alta, como ações, mercado financeiro, você deixa de ter a segurança. O que o imóvel vai ter? Ele vai ter uma rentabilidade muito legal, ele vai ter uma segurança, só que às vezes ele perde um pouquinho na liquidez. Então, E, na minha opinião, não é uma desvantagem, é uma vantagem. é uma vantagem, claro. Então, assim, o investidor ele tem que saber que é uma coisa que é difícil de vender. Ele vai ter que se adaptar de qualquer outra forma, vai ajustar no orçamento, vai gastar um pouco menos, mas mantenha ele o imóvel. Pelo menos com a Caixa, que é o banco que eu mais trabalho com os meus financiamentos, eles oferecem várias ferramentas para os clientes ali. Putz, ficou desempregado, sei lá, quem tem carteira assinada tem um seguro-desemprego, mas pessoas que não têm esse benefício, você tem um período ali de pausa de parcelas que você consegue manter para você continuar adimplente, mas não precisar vender e manter o teu investimento. Então, essa dificuldade de vender é algo excelente. É bom. Você se força, tá sempre botando dinheiro ali e se forçando a construir patrimônio. Tem muita gente que nunca construiu patrimônio e só quando ele compra um imóvel que ele constrói o patrimônio de verdade, acumula dinheiro. Porque senão é muito fácil gastar o que você ganha. Então, eu concordo gênero e grau com o que o Ignacio falou. Não ter liquidez é maravilhoso. Algumas pessoas olham isso como objeção, mas tem que mudar o foco, né, Ignacio? Tu não tinha pensado nisso, hein? Você não vai se desfazer facilmente daquilo que você conquistou. Porque se você está pensando em construir patrimônio para seu futuro, e a primeira coisa que você vai vender é o apartamento, que é o produto para seu futuro, pois não faz sentido fazer isso, entendeu? Tem que ser a última coisa, não pode ser a primeira. Você vai vender a bicicleta, carro, você vai vender o sofá, você vai vender seu corpo. Ah, não, o corpo não. Você vai vender. Cara, você vai vender qualquer coisa antes de você. Você vai procurar emprego nunca. Você vai sair correndo antes de você vender seu apartamento. Por 2 motivos. Primeiro, quando é sua moradia, é pelo fato que você não vai querer vender sua moradia. E quando é de investimento, é porque justamente é difícil de liquidar. E você vai ter que... Claro, quer vender rápido? Baixa o preço. Você tem que ser o apartamento mais barato do bairro, baseado na qualidade do seu produto. Aí você vai vender. Cliente sempre tem. Tem que ser ajustado no preço. Aluguel é a mesma coisa. Cuidado. Não estou conseguindo lugar. Um mês tem inquilino, é muito mais caro que baixar o preço para o equilíbrio do mercado ou um pouquinho inferior ao preço do mercado. O inquilino fica com você 2 anos, 3 anos, não fica 6 meses. Então você recupera esse percentual a menos lá na frente quando você ajusta o orçamento do aluguel pelo INSS.
Muito legal o que você falou, Ignacio. Não tinha pensado nisso. Porque às vezes o pessoal fica pensando na diferença ali pequenininha do valor do aluguel e isso fica, de novo, aquela questão da atenção. Olhando para esse investimento mais do que deveria. Às vezes você baixa um pouquinho e entra na equação que a gente fala dele ser maior do que o financiamento, o investidor fica em paz mentalmente. A atenção dele vai estar voltada para os negócios dele, para fazer mais dinheiro e fazer com que realmente ele possa passar anos com aquele imóvel ali se valorizando e realmente ganhar dinheiro, não com um pouquinho de aluguel, mas com um volume robusto de dinheiro, né? E dando atenção para outras coisas, sem ter trabalho com esse imóvel. Muito legal o teu ponto de vista. Vamos falar um pouquinho dos princípios que nos ajudam a investir em apartamentos, que são bons investimentos mesmo na crise, tá? E aqui eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para meus investidores, faço agora para vocês e faço para mim mesmo também, que é o seguinte. E essa aqui é uma frase que eu escutei de um colega lá no Chile, há uns 5 anos atrás. Eu escutei e achei muito legal. O cara estava ao vivo numa apresentação com várias pessoas, né? Umas 100 pessoas na palestra. Era um festival de investimento imobiliário e tinha umas 100 pessoas na palestra. E o cara faz assim: olha, vocês acham que os preços dos apartamentos hoje são caros? Porra, mas esse país não dá para mais. Com essa crise não dá para comprar apartamento nenhum. Antigamente era bom, agora já não é mais. É? Daí o cara falou: quem aqui acredita que os preços no futuro vão ser mais caros que hoje? Vai aumentar, porque essa crise não para e vai aumentar, vai ficar mais caro. Amanhã vai ficar mais caro, sempre acontece a mesma coisa. Aí o cara fala para todo mundo: ou seja, você acredita que amanhã vai ser mais caro que hoje? Vai. Então hoje está barato, porque amanhã é mais caro. Não, é que antes era mais barato. Tudo bem. Mas antes você não investiu. Você agora pode investir. Assim, ó, você tem que pensar o seguinte: o melhor momento para investir era ontem. O segundo melhor é hoje. Quem investiu na pandemia, na crise, vou perguntar se ele está contente ou arrependido. Mas olhar o preço dos apartamentos hoje, o preço dos apartamentos na crise subprime, lá em 2009. Lembra da crise subprime dos Estados Unidos? Quando os preços desplomaram, os bancos dos Estados Unidos estavam quebrando, Obama estava entrando, o presidente, né, o ex-presidente, estava entrando no governo, ele pegou o governo destruído economicamente, lembra? Lembro. E na crise subprime. A crise subprime foi uma crise imobiliária, produzida pela sobrevalorização dos fundos de investimento imobiliário, não, sobre os financiamentos bancários endossáveis, que você vendia um para o outro, e vinha uma empresa de risco e avaliava ele como AAA, quando na real as pessoas não estavam conseguindo pagar. Bom, portanto, tem um filme disso, Inácio. Tem vários filmes disso. Netflix que fala, eu acredito, eu esqueci o nome agora, um filme eu assisti, é muito legal, vale a pena assistir. Era o golpe, ou o grande golpe, é um negócio assim que chama o filme. Tá, não interessa. O ponto aqui que eu quero chegar é que quem investiu na pandemia investiu mais barato que hoje. Quem investiu lá na crise subprime, na crise, o apartamento desse cara vale mais hoje, bem mais. Não é que um pouquinho mais. Então, o argumento que eu quero chegar aqui é que eu estou muito arrependido de não ter investido na crise subprime. Eu fui um cara que chegou na crise subprime na época eu podia investir para piorar as coisas. Eu podia. Eu tinha as condições. Tinha acesso ao financiamento, podia pagar a entrada parcelada, 2 amigos perto de mim,
investiram. 2 investiram. Eu não investi. Perdeu, hein? Achei muito arriscado. 4 anos depois, o apartamento tinha se valorizado 50%. Eu me senti um verdadeiro idiota. Que isso, Ignacio? Calma. Não seja tão bom com você. Eu me prometi que eu ia olhar as minhas decisões com um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho mais arriscada, com uma visão um pouquinho mais de futuro. Daí eu fui para o outro extremo. Daí casei com brasileira, tive filho em outro país, mudei para outro país, comecei a vender apartamentos online. Sabe quando eu comecei a vender apartamentos online, as pessoas me falavam que eu estava maluco, né? Vender apartamento online é uma coisa que até hoje as pessoas não acreditam. Imagina você ter a capacidade de vender um apartamento para uma pessoa do Nordeste no investimento em São Paulo. E todo mundo sabe que em São Paulo tem alta demanda de aluguel, não sei o quê. Então, isso é muito incrível. O mercado que a gente consegue acessar quando tem o mundo digital é enorme. E a gente não concorre com os corretores locais. Não precisa concorrer. Tem o Brasil tudo. Então, eu mudei um pouquinho do assunto, mas bora aos princípios. O que você estava falando estava muito ligado com demanda, né? Você tem uma sociedade que tem uma demanda por imóveis e que continua crescendo. A população mesmo, o número de habitantes. Então, você olhar para o primeiro princípio, que é com relação à demanda, principalmente em certas regiões, que é o que é um outro princípio, tem uma região que tem uma demanda muito grande, muito forte, que isso vai fazer valorizar. A população está crescendo, mas a região ali daquele lugar de São Paulo tem uma demanda ainda maior. Então, olhar para esse princípio ele é muito, muito, muito importante. Então, o princípio, eu mudaria até o nome para ficar mais simples, é localização do empreendimento que você vai... Qual que é o princípio que faz você investir em apartamentos, mesmo em época de crise, fazer ele lucrar, para você ter uma alta rentabilidade nesse imóvel, independente se você investiu em época de crise? O primeiro princípio é localização. A localização do seu apartamento é um dos princípios que ditam as regras se ele vai se valorizar ou não. Então, existe um estudo que nós fazemos aqui para entender se aquela localização ela vai se valorizar e mais ou menos quanto ela vai se valorizar daqui 5, 6, 10, 12 anos. Isso tem que ser algo que não dependa de você. Você não vai ter que trocar a pedra do seu apartamento por de granito, mármore. Você não vai precisar pôr piso no seu apartamento novo. Não tem a ver com o que está dentro. Tem a ver com coisas que vão acontecer em volta, ao redor. Tem a ver com aquela região, por exemplo, essa determinada região que você decidiu investir, já vai se valorizar, independente de você alguma coisa ou não. Porque não depende de você. Todo mundo está querendo morar para lá, por exemplo. Se todo mundo está querendo morar para lá, o que vai acontecer com o seu apartamento? Ele vai... Calma aí. Barulho. No sítio... Não, tranquilo, não dá para ouvir nada. Som. Não, mas enfim, não entra, não está entrando. Não? Então tá bom. Naquela região, se a localização, um ponto da localização, se todo mundo está querendo ir morar ali, ou vai passar a querer morar ali daqui uns 2, 3 anos, o que vai acontecer? Daqui 2, 3 anos, vai chegar uma pavimentação naquela região, vai chegar uma infraestrutura que não existia, vai chegar a construção de um condomínio, ou vai chegar a construção de um hipermercado,
de uma escola muito boa, de uma nova linha de metrô, de estações de metrô, coisas vão acontecer daqui 2, 3 anos naquela localização, que vai fazer com que muita gente queira morar lá. Esse princípio, ele é inegociável, porque é isso que determina o que vai acontecer com a valorização do seu empreendimento daqui 5, 6, 10, 12 anos. Como é que a gente investe? Estando em época de crise ou não, sem a gente entender isso. Não tem como, é um princípio que você não pode burlar, certo? Não tem a ver com você ficar esperando 10, 20 anos aparecer um cenário perfeito. Tem a ver com esse conhecimento específico, que vai fazer com que você tenha clareza do que você está fazendo. Estou investindo certo, porque olha o que vai acontecer com essa localização daqui 10 anos, daqui 5 anos, certo? O princípio da localização. Agora, o segundo princípio? O segundo princípio é entrada parcelada. Você tem que descobrir as diferentes formas que o mercado brasileiro está oferecendo para os investidores. Agora que você parou de falar, começou a entrar o princípio de entrada parcelada, tá? Você tem que começar a pesquisar quais são as opções que o mercado brasileiro está oferecendo para os investidores investir. Um deles é a entrada parcelada. Ah, Inácio, mas eu já tenho a poupança. Então, beleza. Aí você negocia descontos por pago antecipado da entrada ou uma mistura. Você paga uma entrada alta agora, faz reforços e uma entrada para o final. Ou seja, você tem que entender quais são as opções que você tem, conjuntamente com as opções que a incorporadora aceita, para pagar a entrada. Ou seja, resolver o desafio da entrada. Um deles é parcelar. Aprender que você pode parcelar. O fato de você conseguir parcelar a entrada permite, eventualmente, que baixe a parcela. Quanto mais parcelas, mais baixa. E você consegue entrar na jogada ou, eventualmente, comprar mais de um apartamento. Do simples fato... Paga com mais facilidade, né, Inácio? Paga com mais facilidade. É isso aí. Outro princípio que eu detecto, ou que eu olho quando estou tentando decidir um investimento, é o princípio da incorporadora. Tá? Não é só a localização, não é só a forma de pagamento da entrada, também é a incorporadora. Por quê? Porque estou investindo na planta, preciso ter certeza que o apartamento será entregue. Não adianta eu investir na melhor localização, parcelar muito bem, uma forma de pagamento ótima, e depois a incorporadora não conseguir entregar. Para isso, vários mecanismos legais, como o patrimônio da afetação, como você verificar a incorporadora, o tamanho da incorporadora, as reclamações da incorporadora. Tem várias coisas que você pode enxergar de uma incorporadora para diminuir os riscos de não entregar o prédio. O último que você pode utilizar se você quer ter risco zero com a incorporação ou com a incorporadora é investimento em entrega imediata. Porque imediatamente você avalia o apartamento, imediatamente está entregue, está ali físico, entrega. O problema é que você até pode parcelar a entrada, se você for bom negociador. O único desafio ali seria o financiamento. Outro princípio que eu anotei aqui, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, me fale. Senão eu vou avançando. Fique à vontade. O outro princípio é o princípio digital. Que é isso, Inácio? Pelo amor de Deus, essa cabeça chilena. O princípio digital faz que você consiga viver onde você quer, investir onde que seja mais rentável. More onde que você queira. Investa onde você consiga maior rentabilidade.
Porque hoje os contratos são assinados digitais, você pode fazer uma reunião virtual que nem essa aqui, para conseguir investir. Não precisa ir lá fisicamente. Moradia já é diferente. Moradia é completamente diferente. Mas será que eu consigo utilizar o veículo do investimento imobiliário para conseguir comprar minha casa própria? Cumprir o sono da casa própria? E de fato é um caminho. Não é? Poupança não é o único caminho para conseguir comprar a casa própria. Tem outros veículos. O investimento imobiliário é um deles. Você pode comprar um apartamento, logo um segundo, logo fazer um super ciclo, e por aí vai a história, você vai construindo patrimônio, logo você vai, vende tudo com calma. Não precisa ter crise para vender. Você pode planejar a venda. Ah, vou ficar com esse apartamento 5 anos. Vou ficar com esse apartamento 8 anos. E você vende. Quando o apartamento está maduro, vende, liquida, capitaliza, e você faz um reinvestimento ou essa capitalização você utiliza para pagar a entrada da sua casa. Mas aqui você não paga 20% da entrada da sua casa, você paga 80% da entrada da sua casa, pede um financiamento de 20%. Tá? O outro princípio é a alavanca. Princípio alavanca. O que é isso? Você utilizar o financiamento bancário para ganhar dinheiro com dinheiro que não é seu. Você paga 20% de entrada, o outro 80% o banco que paga. Sin embargo, você ganha valorização do total do valor do ativo. Quando falo, o ativo está maduro, o apartamento está maduro. Se está maduro, porque ele valorizou e você botou 20%, bastaria o imóvel valorizar 10% por ano e em 2 anos você duplicaria seu patrimônio. Imagina em 7 anos. Você pode quintuplicar seu patrimônio. Investiu 100 mil, ainda parcelado, pelo princípio da parcela da entrada, e conjuntamente com o princípio da alavanca, você quintuplica seu patrimônio. Tem mais princípios? Com certeza. É por isso que a gente se encontra aqui toda semana, uma vez, a conversar sobre um pouquinho no sentido de direção certa para que você consiga investir, nós consigamos investir, compartilhando o que nós sabemos sobre este apaixonante mundo. Inácio, última pergunta. Antes de nós ir embora, será que nós podemos nos analisar se é o nosso momento de investir? Será que eu posso saber se eu consigo investir? Olha só que bonito como vocês falam. Fiquei motivado. Até fiquei com vontade de comprar um apartamento. Mesmo com medo. Mesmo sabendo que crise sempre tem. Então agora fiquei empolgado. Vamos lá. O que eu posso fazer? O que você acha que a gente pode fazer, Vanessa? Eu acho que a gente tem que convidar nossos investidores a fazer análise financeira aqui com a gente, né? É uma análise gratuita, você não paga nada, tem um time aqui que ajuda você a entender como é que você está, qual que é a sua situação financeira hoje, e se é o teu momento de investir ou não, qual que é a melhor estratégia, o melhor empreendimento, que tem as melhores condições de entrada, a melhor valorização a curto, médio e longo prazo. Então, uma vez que você faz uma análise financeira, você é encaminhado para um dos nossos brokers, que é uma pessoa que é do meio, e ele vai trazer para você quais são as oportunidades que a gente já pesquisou, que temos na manga, que já negociamos aí de uma forma que seja mais vantajosa, porque você está vindo pela comunidade da Brokers, e isso te garante, sim, alguns caminhos que, se você fosse sozinho investir, você não teria, e aí você decide qual é o melhor empreendimento para a tua situação, mediante essa análise inicial. Resumindo o que o Inácio falou dos princípios ali, pensa em 3 coisas. Uma boa localização,
com alta demanda de aluguel e uma parcela que seja menor do que o valor do aluguel, você já tem uma máquina que funciona. Pelos N motivos que o Inácio já colocou ali, pela questão da alavancagem, pela questão de você conseguir fazer parcelada a entrada. Então, isso tudo a gente negocia com as incorporadoras e você tem a oportunidade, clicando nesse link aqui, ir lá e fazer a sua análise. Eu acho que o maior trabalho nosso aqui não é tanto encontrar as incorporadoras, porque isso a gente sabe fazer, a gente consegue fazer análise de estudo de mercado. O nosso maior desafio é fazer essa coisa que está aqui dentro, do tipo, girar uma chave na sua cabeça, do tipo, a ponto de você falar assim, chega, vamos virar esse jogo, vamos mudar essa situação, vamos pôr a mão na massa, fazer você ter coragem de ir lá e fazer o que tem que ser feito. Esse é o maior desafio. Porque encontrar bons empreendimentos, a gente encontra. Isso daí não é um problema para a gente. Negociar com as incorporadoras não é um problema. O maior problema é fazer a pessoa enxergar que ela pode, que ela é capaz, que é seguro, que é um caminho que ela pode seguir. Então, a gente está aqui toda semana, mais com esse intuito do que qualquer outro, porque empreendimento a gente tem, oportunidades para você ter renda passiva a gente tem. E é isso, se você está no Instagram, não consegue clicar no link, manda mensagem lá no direct para a gente poder passar o contato do nosso analista financeiro para você. O difícil a gente faz, né? Agora é o investidor que tem que mudar a cabeça dele, porque a gente faz todo o resto praticamente. Eu fixei ali a mensagem no Instagram, compartilhei aqui nas redes sociais do YouTube, Facebook e tal. Mas o link é muito simples, é brokersdigitais.com/agenda, para você conseguir agendar uma análise financeira com um profissional que vai te analisar primeiro financeiramente e logo você pode ver que opções estão disponíveis para você, tal que você consiga investir sempre de forma financeiramente responsável. É isso. A gente se vê na próxima semana. Aquele beijo, aquele abraço. E a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.